dia, bem-vindos. Eu sou a Adriana Dessen, jornalista e diretora executiva da LAM Comunicação. Estamos aqui hoje para mais uma edição do ZRG em Casa. Dessa vez com o José Danielo, que é diretor de CEO da ZRG. Hoje a gente vai conversar sobre o impacto do isolamento na gestão de pessoas e as novas práticas implementadas dentro das empresas para motivar funcionários e proporcionar bem-estar emocional ao time. Bom, mas antes da gente começar, eu queria pedir um pouquinho para vocês se apresentarem. Danielo, você acabou de chegar de Londres, né, há um ano e pouco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional aqui no Brasil e fora também. Por favor. Obrigado, Adriana. É um prazer estar aqui hoje. Denis, super obrigado pelo convite. Bom dia. A gente se conhece há muitos anos, né? O Denis aí acompanhou grande parte da minha trajetória, principalmente fora do Brasil. É isso aí, Adriana. Eu estava morando na Inglaterra. Eu venho de 23 anos de Ambev, né? Durante esses 23 anos, eu tive a oportunidade de morar, desses 23 anos, morar 16 anos fora do Brasil. E morei em 10 países, né? Num grande resumo da minha vida, eu acho que sempre fui a pessoa que chegou em novas operações, novas aquisições para implementar os processos de RH, ou gente de gestão, como a gente chamava lá, e a cultura da companhia, né? Que acho que é fundamental num processo desses de aquisição. E o lado bom também é, né, que dos 10 países que eu morei, 5 deles nos últimos 10 anos, eu tive meus 2 filhos, né? Então eu tenho um filho, o Matheus, americano, que nasceu nos Estados Unidos, e a Olivia, que nasceu na Inglaterra. Então eu tenho aí filhos do mundo, né? O Matheus tem 7 anos de idade, ele morou em 5 países diferentes em 7 anos. E quando a curiosidade bacana é que quando eu falei para ele, a gente vai voltar para o Brasil, a primeira pergunta que você espera de uma criança, claro que não foi a que ele me perguntou, né? Ele me perguntou, pai, mas no Brasil não tem escola, né? Porque toda vez que a gente vai para o Brasil é férias, fica na casa dos avós, viaja e tudo mais. Falei, não se preocupa que a escola já está garantida. Mas é um pouquinho aí da minha vida pessoal, profissional, e muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Denis, se você quiser se apresentar um pouco? A gente, né, prazer estar aqui nesse ZG em Casa, tem sido uma experiência muito bacana para a gente conversar com pessoas, né, como o Danielo e todos os outros que a gente tem conversado, e tem uma agenda para frente bacana que eu estou trabalhando com bastante carinho para a gente poder trazer conhecimento e aprendizados para quem nos escuta, e tenho certeza que vai ser igual hoje aqui nessa nosso bate-papo. Eu estou feliz de estar na ZRG hoje, depois de 18 anos numa outra companhia. Eu e meus sócios fundamos a ZRG em 2016 no Brasil, empresa americana que acabou de ser anunciada como a empresa que mais cresce no mundo, né? Cresceu 73% o ano passado. Aqui no Brasil a gente está entre as 5 maiores já entre as grandes multinacionais, e eu acho que crescer com qualidade é o nosso desafio, e a gente tem feito isso. A gente acabou de agregar mais um sócio para a parte que é industrial, a gente está conversando no mercado, estamos aproveitando esse momento de reflexão para crescer o time e continuar crescendo com qualidade, que eu acho que esse é o objetivo de empresas de serviços. Não é só crescer, não é só colocar pontos no mapa, né? A gente cresceu agora no México, a gente está com mais 2 pessoas em Miami, então a gente continua crescendo, mas sempre com gente boa, gente do bem, sócios que vão agregar nessa agenda estratégica dos nossos clientes. Então, é um prazerzão estar aqui com você, Adriana, Danielo, vamos bater um papo gostoso aqui, e essa hora passa rápido, a gente já tem um monte de perguntas aí indiscretas para fazer para o Danielo. Opa, vamos lá. Tá bom, Danielo, você chegou na Alpargatas também, né, há pouco mais de um ano, e agora você se depara com o desafio de gerir pessoas em isolamento. Como que tem sido essa experiência para você?
Adriana, a verdade é que não está sendo fácil, né? Quem disser que está sendo fácil não vai estar falando a verdade. Eu acho que ninguém imaginava que a gente poderia passar por uma situação dessa. Ninguém pode dizer que passou por uma experiência parecida, né? E é novo para a maior parte das pessoas ou para todo mundo. A minha chegada na Alpargatas, ela tem muito a ver com o momento, com o resultado do que a gente está vivendo hoje em dia e como a gente está conseguindo contornar muitas dessas situações. A minha decisão de vir para Alpargatas, ela tinha 3 grandes pontos que para mim eram fundamentais. Primeiro, era o grande desafio, né? O que a gente queria fazer do Alpargatas. É uma empresa centenária, brasileira, com escritórios internacionais e uma marca global, e a gente queria fazer uma empresa global. Né? Então, esse desafio foi um dos primeiros motivadores de me trazer para cá. O segundo, a química com os valores da organização que a gente queria construir, com o novo CEO, Beto, e também com o conselho, que deu carta branca para a gente poder trabalhar nessa caminhada. E por último, a gente tem marcas muito bacanas, né? Mas falando da nossa marca principal, Havaianas é o Brasil que deu certo, né? A Havaianas, ela deu certo no Brasil e no mundo. E hoje a gente mais de 150 países vendendo Havaianas. Já foi um calçado, não sei se você sabia, Adriana, mas a Havaianas, ela já fez parte da cesta básica do brasileiro. Ela vinha na cesta básica um par de Havaianas. Então a gente está muito na história do brasileiro, uma marca super democrática. Então tudo isso me ajudou a tomar a decisão de vir para Alpargatas e de direcionar a minha estratégia de um primeiro momento, que estava muito ligada o que a gente queria para a companhia, uma companhia que queria ser global, digital, inovadora e sustentável. Então, as nossas iniciativas, elas foram muito voltadas e aceleradas nesse sentido, principalmente da digitalização. A gente começou, no ano passado, um processo de implementação de ferramentas digitais, de maior produtividade. A gente já tinha implementado um home office, entendendo que era um pouco mais do que os funcionários, né, estavam buscando, de ter um pouco mais de tempo em casa, para poder não perder tempo com trânsito e ter aquele dia que eles queriam trabalhar focados em casa. Então, assim, tudo isso já fazia parte da nossa estratégia. Mas não por causa de tudo que ia acontecer, né? O objetivo final não era estar preparado para uma situação tão difícil. Mas essa caminhada nos ajudou bastante. Então, do primeiro momento, e por ser uma empresa global, a gente começou a acompanhar desde a nossa operação da China, o primeiro fechamento do primeiro escritório, fechamento das lojas, migração para um home office. A gente conseguiu se adiantar, depois da Europa, né? A onda veio chegando no Brasil e a gente, com tudo que a gente já tinha feito e mais esse acompanhamento do que estava acontecendo no mundo, as orientações que os governos estavam dando, a gente entrou em home office do dia para a noite. Todas as 500 pessoas que a gente tem trabalhando de casa, com as nossas lojas migrando para um modelo digital, e claro, as nossas fábricas reduzindo a capacidade para trabalhar a proteção e a saúde dos nossos funcionários. Então, a gente adaptou as nossas fábricas rapidamente, com aprendizados que vinham da Ásia, da Europa, para poder garantir o distanciamento e a saúde dos nossos funcionários. Na nossa cabeça, duas coisas não saíam em nenhum momento da nossa cabeça: saúde das pessoas e saúde do negócio. A gente tinha claro que as nossas ações tinham que comportar esses dois grandes objetivos. Tá. Denis, eu queria saber de você agora. A gente ouviu algumas das ações da Alpargatas para melhorar, né, esse bem-estar aí dos colaboradores e conseguir gerir as pessoas no meio dessa pandemia. Você, que é psicólogo e tem acompanhado essa movimentação das empresas para motivar os seus empregados,
Você acha que elas têm acertado nos tipos de ações implementados? Eu acho que, em geral, sim. A gente falou já alguns momentos no passado, e a gente tem conversado com muitos CEOs e diretores de RH e executivos das companhias, e o que a gente nota é que as pessoas foram se adaptando a esse momento e aprendendo, né? Acho que cada semana cada dia era um aprendizado. Os comitês de crise, né, Daniela, que você estava pilotando desde o início, acho que eram diários e agora acho que se passaram um pouco, né, pelo que a gente conversou e que tenho visto, né, com quase todos os outros CEOs que eu tenho falado também, que as empresas fizeram aquilo que a gente chama de over-communicate, né? As empresas ficaram com um tempo dando muita mensagem justamente para fazer com que as pessoas entendessem o que estava acontecendo em cada uma das frentes da organização. E eu acho que interessante o que o Daniel falou, e a gente estava comentando um pouquinho antes da gente abrir aqui o evento, e que eles foi aprendendo também com o que estava acontecendo pelo resto do mundo, né, Daniel? Acho que é legal falar isso, né? O que uma empresa global, né, foi aprendendo com as coisas que você foi vendo ao redor do mundo, né, para esse momento. Tá. Daniel. É isso mesmo. Conta só essa faceta aí da abertura, reabertura. Volta um pouquinho essa frase aí que você estava comentando antes. A gente o aprendizado nesse momento foi muito importante, né? Então a gente procurou estar envolvido com o maior número de áreas possíveis, e aí falando com profissionais da saúde, com profissionais de governo, não só do Brasil como do mundo, para entender o que estava acontecendo e nos educar, né? As decisões que a gente tomou foram muito baseadas na educação, no aprendizado que a gente teve disso daí. E agora o momento mais complicado são as ondas, né? Que é o que o Denis tinha comentado. A gente abre uma loja, vê quais são as orientações do governo, vai lá e aí tem uma nova onda, então tem que recuar um pouquinho. Então ainda vai acontecer muito disso, de acelerar, recuar, e as empresas têm que estar preparadas e estar acompanhando muito de perto o que está acontecendo em cada mercado. Obrigada. Daniela, eu queria saber de você uma coisa. Eu lembro que a Alpargatas, bom, a gente se conhece já, tem marcas conhecidas, né? Temos a Havaianas, temos Osklen, Mizuno. Eu lembro que no final do ano passado, vocês implementaram um modelo de coworking colaborativo bem inovador na empresa, onde os 3 andares da sede eram distribuídos para os funcionários sem lugar fixo, para aprofundar a conexão entre eles e com as marcas. Vocês têm algum plano alternativo, fizeram algum plano alternativo para continuar essa conexão e imersão? Bom, então a gente entrou com o nosso novo escritório em agosto, né, de 2019, com essa pegada que você comentou, Adriana, de não ter lugar fixo. A gente tinha objetivos de aumentar a colaboração entre as pessoas, sair dos silos de trabalhar por área, acelerar a tomada de decisões, até conhecer mais as pessoas, né? O nosso escritório antigo da Alpargatas não permitia isso, eram muitos andares, as pessoas muito espalhadas, e muitas vezes uma das coisas mais engraçadas que eu ouvi assim, nem sabia que você trabalhava nesse escritório, que trabalhava na companhia. Então acho que isso ajudou bastante. E aí a gente, de novo, naquela pegada de digitalização, a gente digitalizou o escritório, então cada mesa tem um QR Code, a gente tem um aplicativo interno que você faz o check-in naquela mesa, e aí todo mundo sabe onde você está sentado no escritório para te achar mais fácil. Se você usa aquela mesa e libera a mesa para outra pessoa quando você vai para uma reunião, e tem um check-in, check-out, você ganha pontos, e o nosso aplicativo gera uma competição saudável entre as pessoas para utilizar melhor o escritório. Essa foi a pegada de agosto, né, que a gente usou até essa entrada do home office. A gente está escutando, agora nesse momento atual, acho que a gente tem feito bastante, né, é escutar as nossas pessoas. Desde o começo,
do home office, a gente tem aplicado pesquisas, a gente começou com pesquisas semanais para entender como que as pessoas estavam se sentindo em casa, quais eram as dificuldades que eles estavam tendo, como eles estavam de saúde, né, nesse momento. E aí a gente começou a implementar uma série de iniciativas de bem-estar, desde o princípio muito baseada de como eles estavam se sentindo. E aí o home office, forçadamente, se mostrou extremamente produtivo, né? Eu acho que as pessoas também já estão ficando cansadas de estar em casa, de estar filhos em casa, né? Tem uma convivência que foi difícil, né? No momento, imagina crianças fazendo aula online, né? Então os pais tendo que dar um suporte. Eu sei, o Matheus, meu filho de 7 anos, claro que ele é uma criança digital, mas assim, entrar numa ferramenta de vídeo online, mudar para um grupo, uma classe para outra, a gente teve que ajudar bastante, isso tomou bastante o nosso tempo, que acaba impactando, né, do dia a dia de todo mundo do home office. Mas a gente colocou aí, além das pesquisas, os nossos trainees de 2020 como um projeto super desafiador para eles, para entender o que era esse escritório do futuro. Tá. Né? Será que as pessoas querem voltar para o escritório? No Brasil, ainda as pessoas se sentem muito inseguras, né? Que não tá, a pandemia não está controlada, as pessoas ainda se sentem muito inseguras de retornar. Em outros países do mundo, a gente vê que o retorno ele tem acontecido, né? Na Ásia tem o retorno acontecido, mas as pessoas também estão buscando cada vez mais trabalhar mais de casa, ver atividades que elas podem fazer desde casa. Então, o projeto dos nossos trainees foi incrível, porque eles mapearam as atividades de todo mundo, quem poderia ficar mais tempo em casa, quem realmente precisava ir para o escritório. E o que a gente aprende, e aí pesquisa com os funcionários para entender por que eles iriam no escritório, o que eles gostariam de ter no escritório. E o que a gente aprendeu até agora é que o escritório ele deixa de ser uma área de trabalho individual e passa a ser um grande ambiente de relacionamento. Sim, as pessoas vão para o escritório para se relacionar. A gente tem visto que atividades mais repetitivas, talvez você não precise estar no escritório, mas a criatividade, a inovação, onde você precisa cabeças pensando junto, talvez sejam momentos para criar esse relacional. Então a gente vem, claro, além de adaptar o nosso escritório para essa situação de distanciamento, a gente vem trabalhando algumas ideias de reduzir salas de reunião, aumentar as áreas de design thinking, de workshops, para as pessoas terem interações criativas melhores, e que também possam ter esse relacional, espaços de descompressão, para trabalhar a saúde mental das pessoas. Então, a gente migrou para um modelo que era novidade, mas que que talvez já esteja ultrapassado, e a gente está aprendendo com as pessoas quais são as necessidades dela para o futuro e está tentando se adaptar para essa retomada. Acho que é um modelo formatado para cada um, né? A gente tem visto essa conversa em outros lugares e o escritório de vocês ficou incrível, né? Com a loja na frente lá, não me cansava de comprar coisa cada vez que eu ia lá visitar o Daniel. Mas com desconto, que eu te dava desconto. Estou sentindo falta da lojinha. Mas eu acho que sim, concordo com você. Tenho visto muita gente conversando sobre isso e escritório sendo um espaço de socialização, de experiência de marca, que eu acho que é uma coisa que também vocês fazem muito bem, né? E dentro do escritório acho que é um lugar importante para isso, e de cultura organizacional. Porque eu acho que a cultura você se faz muito nessa convivência, né? Essa convivência virtual ela é uma adaptação da experiência de cultura que todos nós gostaríamos de ter, né? Que justamente é isso de você estar com as pessoas e você aí entende naqueles 3 minutos que você vai pegar um café ou que você está no corredor, que você conversa com alguém, você vai ajudando as pessoas até no onboarding delas ou na adaptação ou nas relações dentro da companhia. Que hoje em dia você tem uma atividade intensa de reuniões,
mas elas são formais, né? Você tem ou um grupo ou one-to-one, mas acaba que fica sendo um ambiente mais formal e você lê, né, o que está acontecendo com todos ao mesmo tempo é mais difícil, né? De você engrenar nessa dinâmica hoje em dia. Eu ia até te perguntar, Denis, como que vocês fizeram na ZRG para não perder essa conexão tão importante que só é proporcionada mesmo pelo convívio social e pela troca de informações, né? A gente tem feito bastante coisa, né? Exemplo do que Daniel também tem feito com o time dele, a gente tem feito, mas uma das coisas que a turma mais gosta, né, que eu diria, tem sido, até me cobraram ontem que essa semana a gente não fez, são os nossos happy hours virtuais. Sim. A turma está sempre inventando uma moda nova para os nossos happy hours e já fizemos de tudo, desde karaokê, jogos, Até karaokê. violão, já fizemos um monte de adaptações para a gente continuar. A gente fez festa junina, Denis, online. Como é que foi? Funcionou bem? Com músicos de Campina Grande, especializados lá na festa de São João de Campina Grande, que é a maior do mundo, tocando ao vivo para o nosso time, quadrilha, a ponte quebrou, pessoal fantasiado, foi muito bacana. Bacana. E, Danielo, bom, a gente falou um pouco aí da parte de transformação digital nesse momento dentro das empresas, né? Eu queria saber se a área de gestão de pessoas da Alpargatas se preparou para esse momento. Você falou que acho que já se preparou. E você acha que há muito pela frente ainda a ser implementado, que é um modelo que parou e agora é para frente? Assim, a gente tem que ainda correr muito atrás? Eu acho que a inovação e a digitalização, ela está num momento acelerado no mundo, né? Então, o que talvez no passado a gente demorava 10, 15 anos para ter uma nova ferramenta, um novo processo, hoje, todos os meses estão aparecendo novas ferramentas de produtividade, diferentes formas de fazer, processos novos. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado, né? Então, essa caminhada, uma das... na Alpargatas, na nossa área de pessoas, a gente tem 5 grandes iniciativas estratégicas que a gente acredita que vai nortear os nossos próximos anos. E uma delas é o RH do futuro. Então, a gente tem uma iniciativa estratégica que fala de RH do futuro e ele passa muito pela digitalização, né? Então, a gente vem numa pegada com as ferramentas que a gente adquiriu de digitalização, de digitalizar o processo de recrutamento, processos de treinamento, e não é simplesmente um LMS ou uma ferramenta de recrutamento, é implementar novas ferramentas de maior produtividade para estar muito mais próximas do perfil que a gente quer, de disponibilizar muito mais materiais, né, onde a parte de desenvolvimento ela deixa de ser você simplesmente dar conteúdo para as pessoas, mas sim elas buscarem conteúdo, né? Você disponibilizar para elas buscarem o seu autodesenvolvimento. Então, tudo isso está muito ligado com a digitalização e com esse RH do futuro. Isso não vai parar, Adriana, não é um negócio que começa hoje e para no final da pandemia. Ela vai ser acelerada ainda para os próximos anos, tem muita novidade acontecendo, a gente está aprendendo muito, né? Então, é fundamental. Uma outra coisa que é fundamental, que a gente sentiu, a gente estava num processo de implementação da nossa mídia social interna, né? A gente está usando as ferramentas do G Suite, né? Da Google, e essa implementação da mídia social interna foi fundamental para garantir o relacional das pessoas, né? Para a gente garantir que a gente estivesse muito próximo, escutando as pessoas, comunicando com eles, e também disponibilizando o maior número de informações possíveis para as pessoas se educarem, se desenvolverem nesse momento. Então, assim, acredito que não vai parar, acredito que cada vez mais vai acelerar. Tem que tomar muito cuidado, na minha opinião, só com que existem muitas ferramentas aparecendo, e você tem que alinhar muito o que são os valores e qual é a direção estratégica que a sua empresa está tomando para ver
quais ferramentas vão melhor se encaixar na sua busca desse RH do futuro, vamos chamar assim, como a gente chama aqui na Alpa, uma das nossas iniciativas estratégicas. Quando você estava falando antes ali, que eu gostei do que você falou, que eu acho que às vezes nem todo mundo consegue equilibrar isso, né? O resultado da saúde das pessoas e saúde do negócio, né? Conta um pouquinho essa faceta né, que eu sei que vocês fizeram todos os cuidados, né, com todo mundo, mesmo que a fábrica não parou, e vocês fizeram toda uma adaptação, né, nas fábricas para poder continuar operando. Como é que é cuidar da saúde do negócio também, né? Com os acionistas, com o teu board, uma companhia desse tamanho, com tanta expectativa de resultado? Conta um pouquinho dessa faceta. Eu acho que o importante da saúde do negócio, Denis, de novo, a gente não saiu da nossa estratégia, né? A gente buscou novas formas de fazer e entregar a nossa estratégia. Então, eu acho que a gente, da mesma forma que a gente fez um controle de custos muito mais ativo, de encontrar as oportunidades, de buscar as oportunidades que estavam aparecendo no negócio, a gente também estava respeitando os empregos das pessoas, né? E manter a saúde das pessoas e manter as pessoas da organização. Então, a utilização das MPs, tirar o melhor da utilização das MPs o mais rápido possível, é uma dessas formas, né? Dentro da nossa área. Mas a gente está na área de negócio em si, para uma empresa como a nossa, que tem muitas lojas, né? Em shoppings, e as lojas fecharam, a gente não podia simplesmente parar. Né? E fechou as lojas, cruza os braços. Então, nosso time comercial trabalhou muito em encontrar novas formas de venda, novos canais digitais de venda, trabalhar com WhatsApp, trabalhar com outras mídias sociais, engajar. A gente começou a falar muito de marca nessas lives, de música, e adaptar aquele momento as novas formas que as pessoas estavam atuando. Então, assim, acho que a gente soube aproveitar muito bem essa mudança do consumo para o digital, trazendo uma experiência para as pessoas, né? E a gente nunca deixou de inovar também, né? A gente teve aí, durante esse período, lançamentos de produtos incríveis, né? A gente conversou lá atrás, o lançamento da Tradizor e Mastermind no Japão, que foi um sucesso, que antes mesmo da gente lançar no Brasil, já tinha gente fazendo fila para comprar, uma venda completamente online, o lançamento da Pride durante o mês de junho, super alinhado a uma outra iniciativa estratégica que a gente tem na Companhia de Diversidade e Inclusão, onde a gente está querendo construir uma Alpargatas para todo mundo. Então, assim, as inovações, elas nunca deixaram de acontecer, e a gente se adaptou muito rápido a esse novo mundo digital para poder manter a saúde do negócio. Então, essa combinação de buscar as oportunidades de custo, de despesa, usar da melhor forma possível as ferramentas que o governo estava dando para a gente, e não cruzar os braços e acreditar que a gente podia manter as vendas, se manter próximo dos nossos consumidores, dos nossos usuários. E olha que bacana, né? A gente lançou, a gente conversou sobre isso lá em 2019, a gente lançou a Havaianas Friendly, né? Que era para as empresas permitirem o uso de Havaianas no escritório, né? E muitas empresas entraram junto com a gente nesse programa, e de repente a Havaianas passou a ser ferramenta fundamental do home office, né? Quem que não está usando uma Havaianas em casa? E essa pegada do conforto em casa passa a ser um foco super importante para o negócio. Aliás, eu vou passar a minha experiência. Eu visitei Alpargatas no final do ano passado. Realmente tem muita Havaianas no pé de todo mundo. Foi muito bacana ver o clima lá dentro. É muito bacana isso. Eu passei por essa experiência.
até nessa fase de final de ano, foi bem bacana. Agora, Denis, falando ainda dessa transformação digital, pela sua experiência com os diferentes nichos de atuação empresarial, quais segmentos você considera que tiveram mais dificuldade para fazer essa transição de maneira rápida? Eu acho que quanto mais distante do consumidor, mais difícil fica das empresas acelerarem essa curva digital, né? A gente tem feito bastante trabalhos nessa área para ajudar os clientes. Teve muita gente que foi forçado a entrar nessa agenda em função do que está acontecendo. Então, empresas de B2B se viram, eu acho que menos adiantadas nessa agenda. Todas aquelas que estão no B2C foram mais rápidas, e aquelas que já nasceram digitais nem se fala, estão aproveitando muito, né? Tem clientes nossos na área digital que estão crescendo e expandindo e continuam com uma agenda muito forte, porque já vinham fazendo grandes investimentos nessa área e só estão surfando essa onda de maneira adequada, né? Eu estava pensando aqui, quando o Daniel falava sobre essa agenda de diversidade e inclusão e até sobre gênero e tudo, né? Queria até fazer essa pergunta para ele de como é que tem sido esse programa, né? De inclusão, diversidade, como é que está, né? Se você, né, nesse período, inclusive, como é que você fez onboarding, né, de gente que acabou de chegar na organização, né? Teve gente nova que chegou na empresa aí. Conta um pouquinho dessa experiência para nós, que eu acho que é bastante rica, né? É verdade, né? A gente, em nenhum momento, a gente parou de contratar. Então, talvez uma das áreas que a gente teve que mais acelerar foi toda essa parte de integração e recrutamento completamente digital, né? E aí o nosso time de desenvolvimento, time de recrutamento, trabalharam bastante para a nossa integração no dia. Uma semana depois já era 100% digital, totalmente estruturada na ferramenta lá do Google Classroom, e tentar dar a mesma experiência para os nossos funcionários. Acho que aquela nossa preocupação com a jornada da gente Alpa dentro da organização começa desde lá de você ter Alpargatas no seu radar como empresa de trabalho, mas o check-in era fundamental. Então, como a gente garantir que a pessoa recebesse o computador em casa, que esse computador tivesse totalmente configurado, que ela tivesse acesso a todas as ferramentas, as políticas, como que a gente apresentava as pessoas, a gente tomou um cuidado muito, muito grande, e a gente deslocou recursos para isso. Acho que esse momento, Denis, também ensinou para a gente que você não pode trabalhar mais áreas em silos ou estanques, né? Você tem que ir mexendo os seus recursos de acordo com onde está a demanda, né? Então, se a gente precisou virar a gente teve que virar o barco para duas coisas fundamentais, né? Uma era toda a parte de engajamento das pessoas que já estavam na companhia, né? A saúde mental, garantir o relacionamento e tudo mais, e outra era se preparar para a companhia não parar. Então, essa parte de recrutar, de integrar as pessoas, garantir que os processos não parassem. Então, você tem que ser muito inteligente nesse realocação de recursos. E com relação à diversidade e inclusão, a gente está numa caminhada, né? A Alpargatas, a gente criou o programa Alpa. Essa é uma história super bacana, né? Porque todo mundo, a primeira coisa que você procura é dar identidade para o seu programa, né? Para basear toda a estratégia que você está construindo. E você, mais do que ninguém sabe, Denis, não sei se as pessoas sabem, que carinhosamente, internamente, a gente chama Alpargatas de Alpa, né? É a Alpa, somos Alpa. E a gente discutiu muito, escutou muitas pessoas, e o grande desafio era a inclusão, né? Garantir que todo mundo se sentisse incluído dentro dessa Alpargatas, dessa Alpa. E aí o nosso programa de diversidade e inclusão falou assim, como que ele tem que chamar? E a gente chegou à conclusão que ele tinha que chamar Alpa mesmo. E a gente fez um pequeno
detalhe, né? Esse Alpa, você que sabe bem, ele é com 2 L's, né? Que é Alpargatas para todo mundo. Então, com essa pegada, a gente vem aí com uma série de projetos, construindo uma série de projetos. A gente vai ter novidades essa semana. Não posso contar ainda, é segredo até para o pessoal da companhia. A gente tem algumas novidades. Olha o spoiler, vai rolar um spoiler dessa história aí, ó. Não, a gente vai ter amanhã um bate-papo com o Beto, nosso CEO, e a gente vai assumir um compromisso aí de longo prazo nesse tema de diversidade e inclusão, bem bacana. A gente está com consultores na área e muito com essa pegada. O Brasil, a gente não quer tratar minorias. A gente quer garantir que essa Alpargatas, essa Alpa, seja o melhor lugar para todo mundo trabalhar. Independente da sua bandeira, independente do que você acredite, a Alpargatas ela tem que ser o melhor lugar para todo mundo trabalhar. E eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar a diversidade e inclusão nas empresas. Verdade. Bom, nessa onda ainda de ruptura de modelos antigos, várias coisas mudaram, né? Algumas empresas fizeram revisão de benefícios, outras apostaram em capacitação online, flexibilizaram vales de alimentação, repensaram programas de treinamento, entre outras, né, novidades. Como que a Alpargatas se posicionou nesse sentido a fim de ajudar o colaborador em home office? Adriana, eu só tenho dúvida se é uma grande ruptura. Que foi uma mudança, foi. E ainda tem muita coisa para mudar. Né? Mas acho que muitas empresas vinham caminhando, novamente, nessa digitalização. Né? E aí eu dei uma série de exemplos na outra pergunta. Ferramentas, melhor produtividade, mídia social para aproximar as pessoas, autodesenvolvimento, né, que não é você dar desenvolvimento, as pessoas estão buscando o seu autodesenvolvimento. Então, tudo isso, ela fala nesse novo mundo. Para ser muito sincero, tem um ponto que me chama, que não me faz dormir, vamos dizer assim. E aí eu conversei com o Denis sobre esse assunto e a gente discutiu várias vezes o que vai acontecer com isso. Falando especificamente do brasileiro, o maior desafio que a gente tem é o relacional. É estar junto. O brasileiro gosta de estar junto. O brasileiro gosta do momento lá do cafezinho. As coisas se decidem, né? O olho no olho, tocar, a gente toca, né? A gente é uma cultura que a gente precisa apertar a mão, a gente abraça. E isso, para mim, é o maior desafio que a gente tem, né, Denis? Opa, o pessoal lá nos Estados Unidos, quando a gente vai para as reuniões, eles nos chamam dos brasileiros que são os huggers, que a gente está sempre abraçando os gringos. E eles estão sempre eles não querem que a gente entre no espaço deles. É muito engraçado. Então, sociedades diferentes vivem momentos diferentes. E eu acho que o brasileiro tem sido muito difícil, né? Como a gente aproxima e garante esse relacional. Uma outra coisa que também eu vejo com um grande desafio e uma ruptura são os modelos de trabalho que a gente conhece hoje, né? Uhum. Você vê no mundo as pessoas já contratando trabalhos por hora, ou por projeto, ou por necessidades, né? Então, com uma flexibilidade diferenciada, que eu acho que no Brasil a gente vai chegar lá, a gente vai ter que avançar nos modelos de trabalho, né? Porque as pessoas perceberam que podem trabalhar de casa, que podem render mais, que podem ser úteis em assuntos específicos. Então, para mim, essa vai ser a grande discussão dos próximos meses, anos, talvez, que é como garantir o relacional, né, o desafio relacional do brasileiro e também como evoluir nos nossos modelos de trabalho.
Tá, Bacana. Eu tô só para avisar, a gente já tá abrindo para perguntas aqui e o meu sócio ali, o Bruno Lino, estava querendo fazer uma Já? O Bruno já está perguntando? pergunta. O Bruno já tinha me mandado uma mensagem aqui, disse assim, eu quero fazer uma pergunta, deixa aí. Eu falei, claro, entra, abre a câmera aí e faz a pergunta. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Danielo? Obrigado aí pela disponibilidade de conversar aqui com a gente nas RG. Não, estava pegando tudo que vocês estavam conversando e gostei muito enfim, do termo que você usa do RH do futuro, que vocês querem colocar na Alpa, e também de todas as transformações que vocês tiveram fazer para adaptar, né, o processo de onboarding e até de retenção nesse momento aí de pandemia. Relacionado a isso, eu queria te perguntar se vocês já começaram a ver também, não sei se o surgimento, talvez, de uma nova competência ou reforço de alguma competência que vocês já avaliavam nos profissionais, né, na hora de fazer uma seleção, que você acha que agora ficou mais em voga, né, nesse período de pandemia, que as empresas precisam ter mais aí para conseguir funcionar nessa nova dinâmica? Bruno, é complicado, né? Porque, de novo, a gente está vivendo um momento que talvez não seja não é um momento comum, né? Quase a gente está numa situação de guerra. Eu diria que o profissional hoje mais tem que ter é a adaptabilidade, porque a mudança é muito rápido, né? Não é nem a questão de resiliência, é a adaptabilidade. Você tem que facilmente entender o momento, se adaptar e quase se reinventar, né? Os grandes profissionais vão ser aqueles que se reinventam diante das situações, aprendem rapidamente, se adaptam e começam a olhar para frente, né? Então, eu acho que isso vai ser talvez uma das coisas mais comuns entre profissionais no mundo de mudanças tão rápidas. Agora, as empresas não é por causa disso que tem que sair mudando as competências. Eu tenho muito claro na minha cabeça que o perfil das pessoas ele tem que estar muito ligado nos valores da empresa, né? Na cultura da empresa. Porque se você começa a mudar e aí começa a desalinhar com os valores e tudo mais, eu acho que você vai ter um conflito muito maior. Mas esse ponto, acho que não sei se você concorda comigo, mas esse ponto de adaptabilidade e correção da direção, rápido aprendizado, vai ser fundamental para qualquer profissional no futuro. Não, eu concordo, assim, a gente estava até trocando numa outra live que a gente teve também, porque acho que essa capacidade de adaptação ela sempre teve muito em voga, né? Ainda mais recentemente. Mas agora, acho que a capacidade que a gente tem de prever o amanhã, dado esse cenário de pandemia, ela é mínima, né? Ela foi reduzida ou nada. A gente não sabe se amanhã vai ter uma loja aberta, se não vai, se as pessoas vão estar na rua, se vai ter vacina. A gente não tem nenhuma perspectiva em relação a essa capacidade, às vezes, de controle que a gente imaginava. E, sem dúvida nenhuma, acho que a capacidade de adaptação tem estado muito em voga aí nos últimos meses. Vou aproveitar que estou com a minha câmera aberta aqui, já estou falando, tenho uma outra pergunta também. O cara pega e já não solta mais, viu, Daniel? Manda ver. Antes da pergunta, vai dominar fazer a live. Comentário. O Daniel falou que a Havaianas virou um instrumento do home office, sem dúvida nenhuma, mas eu adiciona ainda, fala, não só Havaianas, mas, cara, a meia que vocês lançaram, que ela encaixa direitinho na Havaianas, essa agora virou fundamental ainda para o carioca que está no inverno aqui de São Paulo. Então, essa aí foi uma inovação brilhante, eu diria, como consumidor. Eu não vou levantar o pé aqui para não ficar feio, mas eu estou usando a minha. Eu estou usando a minha meia. Mas você sabe, de novo, é aquilo que a gente comentou, né? Que a inovação, o time de inovação, ele não pode parar, né? Ele tem que estar, e aí, liderado aí pelo nosso time, a Fefa, né? A nossa diretora de marketing, a Érica e todo o time lá de inovação, rapidamente eles pegaram uma série de trabalhos que eles tinham e adaptaram para esse momento. E aí, de novo, adaptabilidade, aprendizado e velocidade, né? E conseguiram colocar no mercado. A gente teve aí uma venda incrível
das meias e já estamos indo para uma segunda onda de meias com novos modelos, novas cores. E é um pouco, né? De novo, a Havaianas, ela passa a ser não só o teu companheiro do dia a dia, mas é uma parte do seu lifestyle, né? Do seu outfit, da moda, né? E não é feio mais combinar meia com Havaianas, faz parte, né? Você vê as gerações, elas vão mudando e faz parte da moda, você combinar aquela cor daquela meia com a sua Havaianas. E o nosso time, de novo, muito rapidamente conseguiu trazer isso. Excelente ponto, Bruno. É verdade. Pegando o gancho aqui com a câmera aberta, na verdade, assim, é uma pergunta em base de em cima de uma suposição, tá? Que eu vou começar a fazer, e até com base nas últimas conversas que eu tenho tido com alguns executivos, né? Eu tenho conversado com alguns executivos e visto que alguns têm começado a trazer uma certa, não vou falar insatisfação, mas uma certa preocupação, enfim, e talvez não concordando com a forma como a empresa, né, que eles estão, lidou com esse cenário de pandemia, né? Seja com a preocupação com os funcionários, seja num papel, às vezes, mais social, talvez não ter se posicionado, ou não ter ido, talvez, de encontro com alguns valores que os executivos tinham, né? A minha suposição em cima disso você acredita que daqui para frente, né, como as empresas atuaram nesse período de pandemia vai ser um diferencial para a atração de talentos, né? Assim, você acha que as pessoas, os executivos daqui para frente vão olhar para trás, entender como é que as empresas se portaram, qual foi o papel responsável que teve com os funcionários? Isso vai ter um diferencial para atrair os talentos, executivos de uma forma geral? Bruno, é muito difícil falar dos outros, né? Até porque vocês têm muito mais contato com outras empresas do que eu tenho. Vou falar da Alpargatas. Desde o primeiro momento, o nosso foco foi saúde do negócio, saúde das pessoas. Saúde das pessoas, saúde do negócio. E isso foi nossa prioridade número 1, né? A gente sabia que os negócios só iam dar certo se as nossas pessoas estivessem bem, se sentindo bem nesse momento, se elas tivessem as informações que elas precisavam ter, se elas tivessem os líderes da organização mostrando que estavam ao lado delas. Então, a gente trouxe lives desde a primeira semana, eu, o Beto, o Beto, nosso CEO, falando com todo mundo, dizendo as coisas que a gente estava vendo, que estava aprendendo, que a gente estava tomando decisões. Eu acho que isso deu uma segurança muito grande para os nossos times, que tinha gente respaldando todas as ações e que estava comunicando, né? A transparência para a gente era fundamental. Então, isso nos ajudou bastante em acelerar e ter todos os nossos funcionários correndo junto com a gente na mesma direção. Quando a gente conseguiu arrumar isso, a gente começou a olhar para fora, né? E começou a ver como que a Alpargatas podia ajudar as nossas comunidades. E aí, a gente trouxe doação de kits essenciais para comunidades vulneráveis, doações de Havaianas nas escolas onde os nossos programas do Instituto Alpargatas estão presentes, produção e doação de máscaras, tanto para os profissionais da saúde, sapatos para os profissionais da saúde, e máscaras agora para as comunidades. A gente está distribuindo através do Todos pela Saúde, do Pacto Global da ONU, distribuindo máscaras da Havaianas. Fizemos uma parceria da Dupé incrível com o Maurício de Souza, distribuindo sandálias de Dupé e máscaras da Turma da Mônica para crianças nas comunidades das 11 cidades aí onde a gente tem operações, nas escolas que a gente trabalha com o Instituto. Tudo isso fez com que a gente fizesse crescer ainda mais o senso de pertencimento dos nossos funcionários. Então, de novo, eu acredito sim
que a postura das organizações nesse momento perante a pandemia vão ajudar em muito a marca empregadora dessas empresas. De novo, deixando de lado o que as outras empresas fizeram, o nosso foco, de novo, negócio, saúde do negócio, saúde das pessoas, e aí cuidar daqueles que precisavam da gente, que eram essas comunidades vulneráveis ao nosso entorno. Então, Bruno, tenho certeza que as empresas que puderam ajudar nesse momento vão ter uma marca empregadora ainda mais forte no futuro. Bom, a gente está chegando agora no final da nossa conversa. Denis, você quer fazer algumas perguntas finais? Passa rápido, né? Eu falei pro Daniel que a coisa anda rápido. Eu falo demais, eu acho. Não, nesse final eu tenho feito uma pergunta, né, que é um pouco mais aberta e um pouco mais, sei lá, reflexiva, né, para você, que para quem está nos escutando e vai ver ou vai assistir isso no futuro, o que você diria que são os 3 aprendizados teus nesta tua carreira, né, brilhante aí de vários anos trabalhando em vários países, né, com culturas organizacionais diferentes? O que fez, né, o que são os 3 aprendizados que você daria para quem está no meio da carreira ou para quem está querendo chegar numa posição como essa, né? Não é são poucos, né? Não ia dizer que não são muitos, mas assim, são poucos os CHROs de empresas globais brasileiros que eu conheço hoje em dia, né? E você acho que está com nenhum privilégio de estar na Alpa, que é uma empresa que ainda está baseada no Brasil, né? Que é um lugar que você queria voltar num dado momento. A gente falava bastante desse retorno ao Brasil com a família. Então, o que você acha que as pessoas deveriam aprender com a tua trajetória, né? O que foi transformador? Momentos que você consiga dizer que essas são as coisas que eu aprendi e que eu acho que fizeram toda a diferença para eu estar sentado aqui hoje, né? Não, acho que a gente pode falar de um monte de coisa, né? Mas uma vez eu escutei de um grande amigo que trabalhamos juntos, que uma boa pessoa, um bom profissional de RH ou de pessoas, ele escutava muito, falava muito e andava muito, né? E eu acho que esse é um pouco do nosso papel, né? O que me ajudou na carreira, primeiro foi aprender a escutar. A escutar as pessoas e tentar adaptar as coisas, os processos, a cultura, aquilo que a pessoa estava esperando. Então, assim, dizer que uma cultura corporativa não funciona globalmente, funciona. Claro que funciona. Porque normalmente as culturas corporativas, elas são comuns, né? São de senso comum. O problema todo é os exemplos que você usa, né, de como você faz a pessoa entender como que ela vive aquela cultura. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito, escutar as pessoas, buscar os exemplos corretos para mostrar para eles o que fazer, né? Então, esse escutar é muito importante. Outra coisa que eu falar, você tem que se posicionar, né? O RH não pode não se posicionar. As pessoas esperam de você que você se posicione. Então, falar é super importante. Você colocar o seu ponto de vista, você explicar por que está fazendo aquilo, tem que ser transparente, tem que ter claro. Eu acho que travou. Travou, Daniela? Denis, para você travou ou não? Não, para mim travou o Daniela. Ver se ele volta em seguida. Estava achando interessante a fala dele, porque tem muito a ver com a história dele, né? Da história que ele conta de escutar, andar e falar, né? Então, achei interessante essa fase.
Alô? Voltamos? Não estou te ouvindo, Adriana. Tá me ouvindo agora? Agora estou te ouvindo. Tá. Daniela, acho que não voltou ainda. Deu uma travada ali. E A gente aguarda um pouquinho. coisas do Do home office. coisas do home office. Isso. Então, nossa, que interessante a conversa, tá? Nossa, muito legal. Posso te aproveitar e perguntar, pela tua experiência, eu queria saber uma coisinha. Todos os processos seletivos que começaram, assim, durante a pandemia, né, bem no comecinho da pandemia, como que ficaram, pela tua experiência com empresas e tal, eles continuaram, assim, depois de uns 3 meses ou estão retomando agora? Como que você está sentindo isso nos processos seletivos? Nós tivemos o primeiro semestre muito parecido com, né, igual, do ponto de vista de faturamento, ao 2019. Então, eu sei de empresas que sofreram mais nesse período. A gente, quando começou a pandemia, a gente só se sentaram para conversar a respeito dos cenários e a gente fez aquilo que todo mundo fez naquele momento, que é olhar o caixa e ver quanto tempo o caixa aguentava se não tivesse mais nenhum projeto ou se cancelassem os projetos, e a gente, felizmente, estava com uma posição de caixa super confortável. Ó, Daniela voltou aí, que Desculpa, bom. eu não sei o que aconteceu aqui, caí na hora que eu estava tão empolgado falando. Caiu todo mundo. Ah, tá. A gente vai dar uns descontinhos de alguns minutos aqui para terminar. Estava só contando que a gente teve um primeiro semestre super em linha com o que a gente fez no ano passado. Então, não só os clientes não pararam de fazer os projetos, como a gente começou mais de 20 projetos nesse período. Eu acho que a gente tem uma carteira de clientes privilegiada, clientes importantes e que continuaram com as suas agendas de pessoas, o que foi muito bom para nós. E então eu acho que as empresas não param as agendas de pessoas, né? Falei com o Daniel esses dias, né? E vou passar a bola de volta para ele já. Mas ele estava me dizendo que ele também fez, né? Não parou o processo de avaliação dele de pessoas, o processo de sucessão, quer dizer, os processos continuam. A estratégia está lá e os processos continuam. Então, eu acho que esse momento para muitas companhias foi de reflexão, mas ninguém parou essa agenda. Então, voltando para você estava falando lá do escutar, do falar, e eu acho que faltava o caminhar ali. Acho que o que você falou, Denis, é incrível, né? A gente nunca parou. A gente fez avaliação de comportamento, a gente fez o nosso processo de avaliação das pessoas, sucessão, e a gente realmente acreditava que tinha que continuar, o mundo não podia parar, né? E a gente não podia perder um ano, né? O mundo continua. E aí eu estava falando um pouco do andar, né, do caminhar. O RH não pode mais ficar atrás da mesa. Ele tem que estar onde as coisas acontecem. Né? A experiência que a gente vai gerar para a nossa gente, ela vai ser melhor se a gente conhecer quais são as demandas, né? O que é realmente preciso. Às vezes você quer implementar um processo super bacana, mas que lá na ponta vai fazer pouco impacto. Então a gente tem que estar onde as coisas acontecem. E para mim, e aí eu queria resumir, né? Esse é a minha forma de escutar, falar e andar, que eu aprendi, já disse que eu roubei, né? Não foi de um grande amigo meu, Rodrigo Figueiredo, mas eu acho que é muito da cara desse RH do futuro. Para mim, esse RH do futuro
o profissional do RH do futuro, primeiro ele tem que pensar na saúde das pessoas. Então, ele tem que ter interesse genuíno nas pessoas. Segundo, ele tem que pensar na saúde do negócio. Então, o profissional de RH ele passa a ser fundamental que ele conheça o negócio. Ele tem que, e não é só, na minha integração aprendi o processo de produção, não. Tem que conhecer o negócio a fundo, porque a gente tem muito para agregar. E o terceiro, que eu acho, aí talvez é sentimento, talvez as empresas que melhor saíram dessa situação ou conviveram nessa situação que a gente está hoje são as empresas onde o RH ele é protagonista, onde ele está lá do braço direito do CEO para fazer a diferença. Ele não está escondido, ele não quer ser coadjuvante. Porque, com certeza, para resolver qualquer problema, a gente precisa de pessoas. E se o RH não for protagonista, a gente não vai conseguir entregar esses desafios que as empresas têm pela frente. É por isso que você foi... Como é que foi aquela situação lá? Você e o Beto foram cantar, não foi? Num karaokê? Como é que foi na banda? Quando a gente... É uma história legal. Quando a gente inaugurou o escritório novo, conversando aí com o Fausto, um dos nossos funcionários, ele me contou que tinha uma banda. E aí a gente falou assim, bom, vamos colocar... Uma banda só de funcionários. Aí falou assim, pô, vocês poderiam tocar na inauguração do escritório, né? Vamos trazer essa relacional para todo mundo. E foi um sucesso, né? Eles tocaram. E eu virei para o Beto e falei assim, Beto, agora a gente tem que ir lá e tem que cantar junto com a banda. E ele falou assim, não, mas eu não canto. Mas por quê? Eu falei assim, a gente tá construindo uma cultura que a gente é inspirado pelas pessoas. Então, a gente tem que mostrar que a gente tá lá e a gente acredita. E ele falou assim, não, é isso mesmo, temos que ir lá. E a gente foi, cantou junto com a banda. Melhor que isso, na festa de fim de ano, nós cantamos de novo com a banda e o Beto pulou na galera. E o pessoal passando ele, assim, porque a gente acredita muito nas nossas pessoas e a gente tem certeza que são as pessoas que vão fazer a diferença para a Alpa. Muito bom. Muito legal, gente. Bom, a gente está finalizando agora. Eu queria agradecer a todos. A conversa foi ótima, como sempre. E queria desejar a todos uma excelente semana e se cuidem, né? É isso aí, valeu. Obrigado, gente. Pelo carinho, pelo tempo, pela atenção. E a gente segue essa conversa aqui no próximo cafezinho aí. Com certeza. Valeu. Obrigado pelo convite. Cara, Abraço, gente. Obrigado. Tchau, cara. Um abraço.